Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus, e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, a Meerá, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé da montanha de Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miresfote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão, para o oriente, assim como já tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e a toda a campina de Medeba, até Dibon, e a todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, e reinou em Astarote, em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro, de Hernon e da cidade que está no vale. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Mabote Baal, e Betel Baal, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quidemote, e Mafaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zeret-Zahar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Riquém, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Baal, filho de Beor, o adivinho, e com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente até Rabá, e desde Esbom até Ramate Mispá e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninram,
e Sucote, Zafon, que ficará do restante do reino de Sion em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar, de Quinerete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eliaser, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Portanto, as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e aos seus arrabaldes para o seu gado e para os seus bens, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar esta terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional.
E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E saía para o sul até a subida de Acramim, e passa a Zim, e sobe ao sul de Gades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para a Carca, e passa Asmão, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desde os termos vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será a baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boá, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas em Ensemes, e as suas saídas estão ao lado em Enrogel. E este termo sobe para o vale do filho de Inom, do lado do sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é a Kiriat Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, esta é a Quisolom, e desce a Bet-Semes, e passa por Tina, e sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Gebeneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Ainã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Zefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Jefer, e a tomar-lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Gabzeel e Eber, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Aguedes, e Azor, e Atinã, Azif, a Telem, a Beolote, a Azor, a Datá, a Kiriat Esrom, que é Azor, Amã e Sema, Molodá, Azer Gada, Esmon, e Bet-Pelete, e Azer Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e In, e Azer, e Eutolade, Queziel, Ormá, Eziglag, Madmaná, Sanzana, Labeote, e Selim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies, Estaol, Exorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Anã.
e Jarmute, e Adulom, Socó e Azeca, e Saaraim, Aditaim, e Gederá, e Giderotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal, Gade, e Dileã, e Mispé, e Jocteel, Lax, Bosgat, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitlis, e Giderote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Macdá, 16 cidades e as suas aldeias, e Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Mezibe, e Keila, e Axive, e Ameressa, 9 cidades e suas aldeias, e Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias, e Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito e ao mar grande e ao seu termo, e das montanhas, Samir, Jatir e Sucó, e Daná, e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemó, e Anim, e Gozen, e Alon, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Tumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, e a Hebron, Ezior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zife e Jutá, e Gisrael, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, Tina, 10 cidades e suas aldeias, Alum, Bet-Zur, e Gedor, Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secacá, e Mibzã, e a cidade de Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué, capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce do lado ocidente, ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Oron, debaixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Como se segue, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Ader, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Becmetá, e desde o norte, e torna este termo para o oriente, até Taanat e Siló, e passa por ele, desde o oriente, a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés,
porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte a Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, também ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés. E ao termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças dos filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-las, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel:
Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus e vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará ao seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde o Jordão, e sob aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passou este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adar, ao pé do monte, que está do lado do sul, de Bet-Horon, debaixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte, que está de fronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Nectoa, e desce este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, no lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte, e chega a En-Semes, e dali vai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será o seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as suas cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, Zemaraim, e Betel, e Avim, e Parã, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Isbeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Aquiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.